Faça esse mantra para curar sua relação com a sua mãe e aí você criar muito dinheiro na sua vida. Já compartilha para as pessoas que você sabe que tem dificuldade aí com as mães delas, para que a gente possa contribuir para elas criarem uma relação de mais harmonia e de mais facilidade. Eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe. Eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe, eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe. E essa facilidade na relação com a minha mãe me traz dinheiro, me traz abundância, me traz leveza, me traz amor, me traz grandiosidade, porque eu sei receber daquilo que gera vida. Então eu sei receber da facilidade dessa relação. E toda essa relação expande em facilidade, leveza e grandiosidade. Olha, já encaminha para as pessoas que não têm uma relação de facilidade com a sua mãe. Escreve aqui embaixo para eu saber que você fez até o final. Eu tenho uma relação de facilidade com a minha mãe. Conta para mim como é que você se sentiu.
Lembra que esses mantras, quanto mais a gente fizer, mais grandioso é. Você pode fazer pelo menos 21 dias, de manhã, de tarde, quantas vezes por dia você quiser. Quanto maior for a dificuldade com a sua mãe, mais você tem que ouvir esse mantra até soltar tudo isso, para que essa relação vá para a facilidade. Você tem que dar essa permissão de tratar o seu subconsciente para que você possa criar um estado de grandiosidade. Se você gostaria de ser tratado com a energia primordial divina para criar uma relação mais harmoniosa com a sua mãe, para que a prosperidade volte a fluir, olha aqui embaixo eu deixei um link para você poder se inscrever no nosso 365 dias por terapias. Lá nós vamos fazer um tratamento completo da placa da mentoria financeira da mãe, onde nós vamos passar pelos 21 tópicos, onde você vai receber um tratamento profundo para que a sua relação com a sua mãe vá para um outro nível e a relação com o dinheiro também melhore. Dá uma olhada aqui embaixo, faz a sua inscrição e vem participar dos nossos encontros.